Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é novo aqui, bem-vindo ao canal. Meu nome é Sandra Dick, sou advogada e ativista contra o tráfico humano nos Estados Unidos, toda terça e sexta, trazendo casos solucionados, casos sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. Vamos a esse caso aqui. Ele ocorreu em 21 de março de 2022 no condado de Pinellas, na Flórida. É o caso de Stephen Colzy, que na época dos fatos tinha 41 anos. Ele era um advogado que desapareceu e foi visto pela última vez pelos seus colegas dentro do prédio onde ele trabalhava. Ele havia deixado a sua mesa para fazer uma pausa bem rápida. Ele deixou até o computador dele aberto com alguns documentos e ele tinha começado até um e-mail no computador dele. E havia também uma música de fundo suave tocando no seu telefone. A carteira dele estava lá, as chaves do carro também, ou seja, ele tinha levantado apenas para dar uma espairecida, então ele iria voltar para a mesa dele. Tudo indicava que ele voltaria, que ele tinha saído somente para ir ao banheiro. Ele não pretendia ficar longe por muito tempo, mas estes foram os últimos movimentos que o advogado fez. Steven entrou no banheiro e não foi visto mais. Isso mesmo. Ele trabalhava em casos de falência, seus clientes eram profissionais, empresas locais, não criminosos. Eles também tinham experiências em outros tipos de disputas comerciais. E ele trabalhava há 5 anos com outro advogado, que é amigo e sócio, o Jake Blanchard, que disse que o Stephen era o seu melhor amigo. O Steve, tinha uma audiência virtual marcada para as 10h30 da manhã naquele dia. Ele chegou ao escritório cerca das 8h40 da manhã, ele faria essa audiência virtual, então ele havia mesmo saído da sua mesa somente para ir ao banheiro. As câmeras de vigilância que foram posicionadas do lado de fora do prédio confirmaram que ele não saiu do prédio, ele foi visto chegando ao trabalho naquela manhã, mas ele não saiu do prédio. O sócio dele entrou no banheiro, havia sangue na porta da entrada e ele sentiu um cheiro forte de alvejante e outros produtos químicos de limpeza. O cheiro era mais forte do que deveria ser após uma limpeza padrão. O Jake então notou marcas semelhantes àquelas na porta, que também parecia ser de sangue, e ele também viu tudo isso na parede do banheiro e também na base do próprio banheiro. E ele, na hora, soube que tinha algo terrível ali dentro, ele chamou a polícia. Estava claro que alguém tentou limpar aquele banheiro, mas deixou manchas na parede. Os policiais verificaram todo o prédio e os hospitais locais, mas não localizaram o Stephen e nem obtiveram nenhuma pista, não descobriram nada. Como é que esse homem evaporou no ar? Os investigadores tiveram acesso às câmeras de vigilância externas posicionadas nas portas do saguão principal. O teste das manchas do banheiro deu positivo para sangue e quando a equipe forense chegou no escritório, eles descobriram uma grande quantidade de sangue havia sido limpa no banheiro. No chão, eles encontraram fibras brancas que correspondiam às do interior do carro do Steven. Seu veículo permaneceu no prédio. Havia impressões digitais que não eram dele naquele banheiro. Acontece, um funcionário de outra empresa, com sede no mesmo prédio, relatou aos investigadores que uma semana antes, em 14 de março, eles viram um homem escondido atrás da porta do banheiro, como se ele estivesse observando e esperando a oportunidade de entrar no banheiro. A polícia resolveu investigar. A polícia descobriu através de uma câmera de vigilância um carro Toyota Tundra cinza que chegou ao prédio do escritório e 2 minutos depois conseguiram ver um homem não identificado entrando no edifício. O homem estava usando luvas, carregando uma caixa grande e usava uma mochila grande, e apenas alguns minutos após, o homem não identificado entrou pela porta principal. O mesmo homem não identificado foi capturado saindo do prédio 2 horas depois. Este homem saindo do prédio tinha o mesmo tipo físico do homem que havia entrado horas antes, que foi visto pela câmera, e ele carregava uma mochila. Mas ele tinha trocado de roupa e ele também estava puxando um carrinho. E esse carrinho estava coberto, pelo que parecia ser um saco vermelho ou talvez um cobertor. Esse homem misterioso levou esse carrinho até o carro dele.
Acontece que para retirar o que tinha nesse carrinho, ele teve que fazer um esforço sobrenatural, imenso. Ele estava ali visivelmente lutando com aquele peso para colocar no carro dele. Aí, usando as imagens das câmeras próximas, uma imagem que parecia mostrar um saco ou um cobertor contendo o que eles descreveram como um cadáver humano na carroceria deste carro. Os investigadores tinham certeza de que o Steven não estava mais vivo. E a notícia chocou os amigos dele e seus familiares. Ainda checando todas as câmeras encontradas, viu-se que o carro chegou, porque eles foram seguindo as imagens. Aqui tem câmera para tudo que é lado. Aí eles foram de uma em uma imagem seguindo para ver onde esse carro ia. E vocês não acreditam. Vasculhando todas as câmeras da redondeza, eles chegaram até o momento que esse carro entrou em uma casa grande, luxuosa, de quem? Um rico, bem-sucedido, Dr. Thomas Kozlowski, um cirurgião plástico famoso. A polícia descobriu que o médico não tinha registrado o carro depois de comprá-lo em outubro de 2022. O Dr. Thomas é especializado em colocar implantes, dono de uma casa de mais de $1 milhão. Ele morava sozinho e ele também era dono de um apartamento em Miami. O Dr. Thomas colocava online sempre os vídeos mostrando pacientes enquanto ele fazia cirurgias, enquanto ele explicava todo o procedimento que ele estava ali fazendo. Ele foi descrito pelos amigos como um homem gentil, voltado para a família, mas havia acontecido algo na reputação desse médico que estava sendo ameaçada. Por quem? Pelos clientes do advogado Stephen. Isso mesmo, a audiência que deveria ter ocorrido naquele dia que o Steve sumiu. O Steven, o advogado, né? Ele estava representando um ex-empregado do Tom e seus colegas no processo por erros cometidos na clínica em que o Tom trabalhou. Segundo o Dr. Thomas, as alegações prejudicaram permanentemente sua reputação médica e a sua carreira. Naquela audiência, o médico ele esteve presente, mas não o Steven, porque ele havia sumido. Então, o que aconteceu? Havia uma ação na justiça, uma ação algo muito grande, uma disputa equivalente a $60 mil, que para um cirurgião plástico não é muito dinheiro, não. Acontece que os amigos do médico disseram que esse valor não significava absolutamente nada para ele, era insignificante, ele era um médico riquíssimo, ele tinha dinheiro, vivia em uma casa muito bela, para que ele ia querer tirar a vida de um advogado que está representando alguém por uma quantia que não é tão elevada? Em janeiro de 2023, houve uma discussão entre o advogado Stephen e o médico. Steven Stephen, quando eu falo, tá, pessoal? O Steven, ele era descrito como um advogado muito educado. Já os amigos do médico diziam a mesma coisa, que o médico também era um homem muito educado. Todos tinham coisas boas para falar dele. O médico foi descrito como calmo, controlado. No dia 23 de março de 2023, os detetives cumpriram um mandado de busca na casa do médico, onde encontraram a Toyota Tundra estacionada na garagem da casa deles. E eles notaram a presença de sangue no lado do motorista, no chão da garagem. Mas eles não encontraram o médico. O médico foi parado pela polícia dirigindo outro carro dele, um Corolla vermelho. A polícia realizou também uma busca nesse veículo dele, onde encontrou uma bolsa no chão do carro que continha um aparelho de dar choque, máscaras, fita adesiva, seringas e medicamentos sedativos que poderiam ser injetados, incluindo um agente paralisante. Eles também encontraram um colete à prova de bala que também tinha uma quantidade grande de sangue no colete. O Dr. Thomas Kozlowski foi preso, acusado de ter tirado a vida do advogado. A impressão digital encontrada naquele banheiro do escritório foi identificada como sendo
a impressão digital do médico, apesar que ele esteve no passado no escritório do Steve, porque os advogados estavam alegando, claro que havia a impressão digital dele, ele já foi no escritório várias vezes, mas só que tem uma coisa, não havia motivo para ele ter usado aquele banheiro. A teoria foi que o médico tirou a vida do Steven, colocou o corpo dele na caminhonete, não registrada, fez uma limpeza meio que mal feita no banheiro, e ele levou o Steve dentro do carrinho. A câmera mostrou que ele estava empurrando. Eles sabem agora que era ele. O médico compareceu à audiência naquele dia do processo. Ele disse ser inocente, mas existe uma quantidade esmagadora de evidências para condená-lo contra ele. Ele poderá passar o resto da vida dele na prisão e até enfrentar a pena capital se for condenado por isso. Simplesmente ele achava que o advogado estaria detonando a reputação dele. Me chama atenção um médico. Como que ele pode achar, sendo médico, que o advogado tem alguma coisa, alguma culpa com isso? Por quê? Tá, ele eliminou o advogado. Grande coisa. O que quer fazer? A pessoa vai lá e contrata o outro. Grande coisa que eu digo assim, tipo, por que você eliminou o advogado? A ação acabou na justiça? Claro que não. A pessoa vai lá e contrata outro advogado. Ele ia tirar a vida de todos os advogados? Meio sem sentido a história. Os amigos dizem que muitos acreditam que ele não tem nada com isso. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que foi. Agora, o que me chama atenção é o expediente deste médico, o pensamento dele de achar eu elimino o advogado e aí a ação acaba. Gente, isso não faz sentido. Que raio de médico é esse? Tudo bem, o Steven estava representando várias pessoas que fizeram cirurgia com esse médico e tiveram problemas com a cirurgias mal feitas e tal. Mas até aí a culpa não é do advogado, o advogado só está representando. É muito raro você escutar que alguém vai eliminar o seu advogado, sendo que qualquer outro advogado vai representar o cliente da mesma forma. Eu não tenho dúvida nenhuma que foi ele, porque tudo aqui leva a crer que foi. As impressões digitais, o carro, tudo já provou que foi ele. Mas eu gostaria de ouvir de vocês. Ele teria tirado a vida desse advogado porque ele ficou com muita raiva do que o advogado deveria estar detonando o caráter dele como médico e a prática dele? Ou vocês acham que era apenas por causa de $60 mil? Gente, $60 mil para um cirurgião plástico americano não é nada. Não é nada. E vocês acham que isso foi por motivo de dinheiro? Ou porque ele estava com raiva do advogado e quis eliminar o advogado, achando que eliminando o advogado eliminaria a causa? Eu gostaria de ouvir de vocês. Eu, de verdade, não consigo achar um consenso, nada que me faça crer que seria pelo dinheiro, porque ele não precisaria do dinheiro. Porque o advogado estava denegrindo o caráter dele, mas é para isso mesmo que a gente está aqui, né? Para provar que o nosso cliente é inocente e detonar a parte contrária. Sendo médico, ele deveria saber disso, não? Mas eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Eu vou estar colocando aqui quando for o julgamento dele, a sentença que ele vai pegar. E olha só, por uma quantia irrisória ou por um motivo sem sentido, ele tirou a vida de um profissional e ele acabou com a carreira dele. Não entra na minha cabeça um rapaz que estudou a vida toda terminar dessa forma e, o pior de tudo, tendo tirado a vida do advogado. Mas eu gostaria de ouvir de vocês. Espero que vocês tenham achado esse caso interessante. Se vocês acharam, não deixe de deixar eu gostei para o YouTube entender que esse vídeo é bom e recomendar para outras pessoas. E eu vejo vocês em breve. Até mais.